Eu inicio essa exposição dizendo a vocês o seguinte: antes de receber o convite para participar dessa comissão, vinha frequentemente fazendo uma crítica ao atual sistema processual. Qual? Tendo em vista, não obstante os melhores propósitos, as sucessivas alterações realizadas de maneira fracionada no Código, as chamadas mini-reformas, isso fez com que, no meu modo de ver, houvesse um comprometimento do sistema processual. O sistema perdeu a sua harmonia. O Código passou a ter dispositivos contraditórios, antinomias, em razão de reformas parciais realizadas em momentos distintos, né? E eu, a propósito, cito um exemplo, né? Ou dois, três, quatro, mas vamos ficar em um apenas. Até 3 anos atrás, o processo de conhecimento terminava com uma sentença. Se condenatória, porque a condenatória não é suficiente para restabelecer a situação de direito material violada. A declaratória e a constitutiva, sim, mas a condenatória não, na medida em que o inadimplemento de uma obrigação não deixa de existir com a sentença condenando o réu a cumprir aquela obrigação. A necessidade de atividades complementares que até então se realizavam num outro processo, que era o processo de execução. Então, havia 2 processos para a eliminação daquilo que chamamos de crise de adimplemento das obrigações. O processo de conhecimento, destinado a estabelecer a existência do direito e o reconhecimento do inadimplemento. E o processo de execução, destinado à efetivação prática daquele comando da sentença condenatória. Ocorre que, por uma criação, uma imaginação do processualista, e o processualista é pródigo nessas imaginações, né? É mais ou menos como o pescador, de tanto acreditar, de tanto falar mentira, ele acaba acreditando nela. E o processualista gosta muito de inventar coisas e acaba acreditando naquilo que ele inventa, embora aquilo não seja absolutamente aplicável à realidade. O processualista diz o seguinte: olha, este processo de execução faz com que o adimplemento da obrigação de forma coercitiva, por determinação do juiz, demore muito. Isso é fator de morosidade do processo. Por quê? Porque há 2 processos, um de conhecimento e outro de execução. Então, nós vamos adotar medidas na técnica processual destinadas a eliminar isso. E a principal, segundo o processualista, era eliminar o processo de execução. E foi o que o processualista fez e acabou se transformando em lei, a Lei 11.242, se não me engano, transformou o processo de execução naquilo que o processualista chamou de fase do cumprimento de sentença. Pois muito bem, vamos analisar essa modificação sem preconceitos, aqueles conceitos que o processualista faz com que todos acreditem serem verdadeiros. Hoje termina o processo de conhecimento com uma sentença condenatória, o réu evidentemente não cumpre a obrigação, como não cumpria antes, quando isso era quando havia o processo de execução, e o credor tem de voltar ao Poder Judiciário para pleitear a efetivação prática daquela sentença condenatória. Pois muito bem. E o que será feito para a efetivação prática da sentença condenatória? Ora, nós teremos de procurar bens no patrimônio do devedor, nós temos de conseguir a constrição desses bens mediante penhora, mediante
indisponibilidade, dependendo do bem. Se penhora, se bem for móvel ou imóvel, terá de ser avaliado, terá de ser vendido, o dinheiro, o fruto dessa venda será entregue ao credor. Aí eu pergunto ao processualista, mas não era isso que nós fazíamos no processo de execução? Ele fala, só que ali havia 2 processos e agora há um processo só. Falei, então é uma questão matemática. Nós temos um processo com 2 fases e tínhamos 2 processos, cada um com uma fase só. 1 mais 1 dá 2, 1 mais 1 dá 2, é a mesma coisa. E o mesmo que fazíamos antes, continuamos fazendo agora, com algumas modificações procedimentais, é claro, eliminou a necessidade de citação, o que poderia ocorrer sendo 2 processos ou um processo só com 2 fases. Não é? Agora, até aí tudo bem, essas brincadeiras do processualista, as reflexões inúteis do processualista, é bom para eles discutem, se não tem resultado prático nenhum, pelo menos evita Alzheimer, porque a gente fica pensando, refletindo, né, e a idade exige que a mente continue a funcionar. Quem não gosta de fazer palavra cruzada vai ser processualista, que tem um campo fértil para poder refletir sobre inutilidades. Acontece que essa modificação implicou a necessidade de uma alteração conceitual do Código, qual seja o conceito de sentença. Porque até então, segundo o artigo 162, parágrafo 1º, sentença é o ato que põe fim ao processo, com julgamento de mérito, com ou sem julgamento de mérito. Era esse o conceito do artigo 162. Né? Como o processo não termina mais, parênteses, alguns podem pensar, não terminava antes também, não vai terminar nunca, porque o processo brasileiro não termina, né? Uma das características é a eternidade. Como o processo não termina mais com a sentença, pelo menos se a sentença for condenatória, porque a sentença condenatória requer uma atividade complementar, e essa atividade complementar agora, com o novo processo, que não é mais nem de conhecimento, nem de execução, é um processo que o processualista já denomina muito pomposamente de processo sincrético, porque reúne atividades substancialmente distintas no mesmo processo. Agora nós temos um processo e a sentença não pôs mais fim ao processo, nós precisamos mudar o conceito de sentença. E a reforma, na sequência, então temos de mudar. Qual é o conceito de sentença? O conceito de sentença deixa de ser aquele ato pelo qual o juiz põe fim ao processo, com ou sem julgamento de mérito, para ser o ato que implica algumas das situações dos artigos 267 e 269 do Código. Já começamos com uma dificuldade, porque o verbo implicar aí foi utilizado de maneira absolutamente inadequada, porque não é a sentença que implica aquelas situações. Aquelas situações é que implicam uma sentença. Mas o conhecimento do vernáculo hoje não é mais uma coisa essencial nesse país, né? Passou a ser algo de menos importância, e por isso vamos deixar barato essa história do verbo implicar, com o qual eu acabei implicando. Acontece que, se eu for no 267, está dito o seguinte, extingue-se o processo sem julgamento, sem resolução do mérito. Aliás, foi outra mudança substancial. Não é julgamento de mérito, é resolução do mérito. Isso contribuiu decisivamente para melhorar, acabar com a morosidade. Sentença é o ato que implica a extinção do processo sem resolução do mérito, 267. Aí eu vou no 269 e lá está dito o seguinte, resolve-se o mérito, há resolução de mérito. Né? Então, sentença é o ato, vamos raciocinar comigo, que é outro problema, porque antigamente dizia, sentença é o ato que põe fim ao processo. Agora nós temos que raciocinar para chegar ao conceito de sentença. Né? E todo mundo sabe que, para algumas pessoas, isso é um pouco complicado. Sentença é o ato que implica extinção do processo sem resolução do mérito, ou é o ato que resolve o mérito, com ou sem extinção do processo. Porque o 269 não se refere à extinção. O 267, sim. Claro que essa é uma interpretação literal, mas ela é perfeitamente possível, tanto que muitos a fizeram. Então, vamos definir sentença. O que é sentença? É o ato que extingue o processo? Não, mas às vezes não extingue. Quando ele é sentença sem extinguir? Quando julga o mérito.
E quando extingue sem julgamento de mérito, aí é sentença. Mas quando analisa uma preliminar e não extingue, aí não é sentença. Ficou um pouquinho mais complicado o conceito de sentença. Vocês podem abrir hoje cinco manuais de processo civil, vocês vão ter 5 conceitos diferentes de sentença do Código. Ah, mas isso é um problema conceitual. Não é, não. Porque não mexeram no sistema recursal na medida em que a sentença é recorrível mediante apelação e o agravo é o recurso cabível contra a decisão interlocutória. Eu preciso saber exatamente o que é sentença e o que é decisão interlocutória, sob pena de ter problemas em relação à admissibilidade do meu recurso. Não é? Eu, até 3 meses atrás, atuava no Tribunal de Justiça, senti, nesses últimos 2 anos, eu não sei se isso houve reflexo disso na Justiça Federal, dúvidas, problemas relacionados à adequação do recurso. Não é? O que nós tivemos de fazer? Aqueles que atuam em 2º grau e que não veem a sua atividade como destinada a não conhecer de recurso, porque muitos pensam assim, né? Eu estou aqui para não conhecer de recurso, principalmente os tribunais superiores. Então, vamos criar todos os óbices possíveis para o recurso não ser examinado. Mas, se não tiver jeito, aí eu vou examinar o mérito. Agora, quem não pensa assim, procurou ampliar a ideia do princípio da fungibilidade recursal, tentando reconhecer a possibilidade de recursos inadequados, porque a situação passou a ser duvidosa e tal. Né? Mas isso foi problema. Problema gerado pela falta de harmonia, de conversa entre 2 setores do Código, aquele que definiu sentença e o sistema recursal, e pela absoluta imprecisão e inadequação do conceito de sentença. Né? Eu, modéstia à parte, formulei um conceito de sentença que, se o tivessem aceito, eliminaria todos os problemas. O meu conceito de sentença é um conceito muito preciso, além do que poético, porque eu me inspirei em Caetano Veloso para fazê-lo. Para mim, sentença é o ato que põe fim ao processo. Ou não, depende. Porque às vezes põe, às vezes não põe, segundo o sistema do Código de Processo Civil. Pois muito bem. Esse era um dos problemas, das antinomias que eu detectava no Código, entre várias outras. Para eu obter cautelar, eu preciso propor uma ação e iniciar um processo. Para eu obter uma tutela antecipada, que substancialmente, apesar do processualista pensar o contrário, é a mesma coisa de uma cautelar, eu posso fazê-lo no próprio processo, com um pedido incidente, sem necessidade de processo autônomo. Por que 2 medidas substancialmente iguais, porque têm a mesma função de evitar o risco de dano grave e de difícil reparação, são requeridas de maneira substancialmente diversa, o que enseja aquilo que a professora Tereza pediu, exortou os juízes para que eliminem, enseja o formalismo desnecessário, o formalismo exacerbado. Ah, bom, eu não recebo a sua petição relacionada à antecipação de tutela, porque isso não é antecipação de tutela, isso é cautelar. Ou eu não examino a sua cautelar, porque isso aí não é cautelar, isso é antecipação de tutela. Para vocês terem uma ideia, um aluno meu, por volta de 96, 97, foi fazer o exame de ordem em São Paulo, e a questão prática a ser desenvolvida por ele foi, proposta a ele foi, fulano pretende separar-se judicialmente, não quer continuar convivendo com o cônjuge até o final da separação, uma coisa bem razoável, porque essa separação vai demorar 15 anos, imagina se ele litijoso, se ele precisar ficar convivendo com o cônjuge, cumprindo o dever de coabitação durante 15 anos, depois disso eu já desiste, porque qual é a vantagem, né? Depois de 15 anos só ele poder sair de casa ou deixar aquela relação. Né? Eu, na minha idade, por exemplo, se decidir me separar agora, se ficar morando com a minha mulher durante 15 anos, o que eu vou fazer depois? Nada. Então, aí eu continuo de uma vez. Né? Pelo menos eu já conheço os defeitos. Né? Se vai mudar, você vai ter que conhecer defeitos novos, daqui a 15 anos não adianta mais nada. Então, o problema foi esse. O meu aluno, né, é estudioso e consciente das reformas e do novo sistema das tutelas de antecipação, o que é tutela antecipada, o que é cautelar, porque o processualista acha que isso é fundamental, propôs uma ação de separação judicial com pedido de tutela antecipada, consistente aí, que eu achei espetacular,
na suspensão do dever de coabitação até o final do processo. Tecnicamente, perfeito. Por quê? Porque